Olá, gente, tudo bem? Que bom ter você mais uma vez aqui conosco, no meu programa, no seu programa, o Varela Torres, Momento Jurídico. Hoje temos uma convidada aqui mais que especial, ela está retornando ao nosso programa, a doutora Ana Carolina Feitosa. Ela é especialista em Direito Empresarial e Cobrança. Hoje vamos tratar a respeito de um tema, ainda pouco discutido, contratos digitais, o contrato digital. Doutora Ana Carolina, que bom ter você em nosso programa mais uma vez. O que é que viria a ser esse tema aí de contratos digitais? Doutor, primeiramente é um prazer estar no programa novamente, é uma honra para mim estar aqui. E eu vou falar de um tema que está sendo muito em voga, que é os contratos digitais. Porque as relações estão se tornando cada vez mais no âmbito digital. E a gente tem que ter o cuidado como é que o jurídico está acompanhando esse processo e como é que ocorre a validação desses contratos digitais. Então é sobre isso que iremos falar hoje. Muito bom. Então, assim, já traz pra gente aí, como é que seria esse contrato digital? É só mandar uma fotinha? Como é que é? Traz pra gente aí, fala alguma coisa que eu estou com dúvida, quanto mais aí quem nos assiste, Tá bom, doutor. Primeiramente, o contrato digital, ele é um documento digital, O documento digital, então, para ter validade, o que vai ter que pesquisar, o que vai ter que ter como requisito? Primeiro, o meio em que ele foi feito, e a assinatura dele. Hoje, por exemplo, a gente tem a assinatura da certificado digital. Então, quando um advogado faz uma petição, algo nesse sentido, ele assina digitalmente e com isso tem a validade no campo jurídico. E agora, como é que seriam os contratos, Um contrato no documento tem que seguir os requisitos do documento formal, que seria um documento físico, tem que conseguir continuar seguindo esses requisitos. E tem que obedecer às formas, A forma é de identificação, integralidade e declaratório. Além disso, o documento digital tem que seguir algumas outras formas, que são requisitos de tempestividade e quais são as pessoas que estão ali naquela relação têm que ser pessoas capazes. Quando a gente fala em documento digital, houve uma grande demora para o campo jurídico trazer uma maior validade. Por muito tempo não tinha nenhuma lei no Brasil específica para tratar disso. Só em 2001, que ainda nem é uma lei específica, é uma medida provisória que até hoje vem sendo utilizada, que é a 2200, que trata especificamente das assinaturas, para que esse documento tenha validade. Quando a gente compara com os outros países, a gente vê que o Brasil está um pouco atrasado. Mas a cada vez mais a gente está tendo essa situação. E eu faço uma seguinte ressalta. A gente não pode confundir contrato digital com relação digital. Uma coisa são as relações digitais, então e-commerce, trabalhos de marketing, de empresas de marketing que vão fazer alguns contratos, algumas relações digitais para estar contratando uma pessoa para trabalhar no Instagram ou no Facebook. Isso são relações digitais. Contrato digital é outra coisa, é o documento formal. Então a validação jurídica vai ser pelo certificado digital, é isso? Pelo certificado ou pela assinatura eletrônica. Isso a gente falando de um contrato em específico. Agora, quando a gente fala de documento digital, hoje em dia, por exemplo, eu posso usar o WhatsApp como meio de prova. Só que alguns juízes aceitam, mas para ter uma maior validade, a gente instrui nossos clientes a fazer uma ata notarial desse WhatsApp, dessa conversa, que vai ser o quê? O tabelião falando realmente é um documento verídico e trazendo uma maior veracidade para esse documento. Então esses documentos, eles possuem caráter aí probatório para poder realmente buscar uma execução desse contrato? Sim, obedecendo esses requisitos, tendo essas assinatura eletrônica ou certificado digital presente, possuem sim. Então, e se vamos aumentar um pouco mais aí o nível aí nosso? A gente fez um contrato, ele tem validade no Brasil, mas se for um contrato internacional, também é possível fazermos um contrato digital internacional e trazer essa validade? É possível sim, eu gosto de falar o seguinte, hoje a gente tem um órgão que vai cuidar dessas chaves de assinatura que é chamado de ICP. E aí a assinatura eletrônica é um pouco diferente, Porque a assinatura eletrônica é só você assinar mesmo o documento usando um aplicativo. Esse aplicativo pode ser o Adobe, pode ser qualquer aplicativo que lê o PDF. Então eu gosto de falar, se for uma relação internacional, por exemplo, e se você for fazer um certificado digital, ok, porque ele vai ter ali uma validade, vai ter um programa que vai estar cuidando daquela assinatura, vai reconhecer a sua assinatura. Agora, se for assinatura eletrônica, primeiro, tem que constar
no contrato que as duas partes aceitam essa assinatura eletrônica. E eu vou além, para resguardar ainda mais, ultimamente quando você vai fazer um cartão no banco, alguma coisa assim, eles pedem para você enviar a foto do seu documento, né, de identidade, e além disso tirar a foto ao lado da sua imagem, né, para ter uma comprovação. Então eu gosto de colocar isso também. Então seria tanto a assinatura quanto essas fotos. Hoje em dia tem alguns programas que possam auxiliar nesse sentido? Tem primeiro que é as questões dos certificados, né, que várias empresas cuidam. A gente tem no Brasil que tem que obedecer ao ICP, né, que determina quais vão poder ou não, então tem que ver se eles estão cadastrados nesse ICP. Não adianta só você comprar um certificado na rua ou... Não, primeiro é bom você verificar, será que está registrado nesse cadastro para ter validade? E quanto à questão da assinatura eletrônica, é muito bom você ver se aquele aplicativo ele guarda o IPI do computador que foi feito. É o principal. Então, só para a gente poder ter isso bem claro para o nosso telespectador, são bem parecidos, então, no Brasil, de forma internacional, essa validação, essa assinatura eletrônica, esses pré-requisitos aí, tirar a foto ao lado do rosto, sim, envio de documentos e etc. A diferença é porque lá no exterior, em alguns países, há lei específica, né? A gente até gosta de falar que eles usam muito a lei chamada UNCITRAL, que foi uma lei elaborada pela ONU justamente para regular as questões de documentos digitais no país inteiro. Então, lá, os artigos trazem várias recomendações para que esses documentos tenham validade no mundo inteiro. Entendi. Como é que está a situação jurídica hoje para a validação aí desses documentos? Ele é muito questionado no Brasil, em processo? Como é que se dá isso? Então, até anteriormente à medida provisória, havia muito esse questionamento, né? Porque não tinha nenhuma lei tratando sobre isso. Então, ficava meio que a critério do juiz, se fosse um processo judicial, se ele aceitaria ou não aquele documento eletrônico, aquele contrato eletrônico. Hoje, caso obedeça esses requisitos que a gente trouxe anteriormente, de ter um sistema, ser um hardware que vai analisar ali qual foi o IPI que fez a assinatura, né? Que vai ter um software analisando da onde que veio aquela assinatura, de onde veio aquele documento, ou se for um certificado digital, o juiz está aceitando de forma mais maleável. Só que ainda como é algo muito novo, causa uma certa estranheza, tanto para o âmbito jurídico quanto para a sociedade. A gente fica um pouco com medo, receio, porque estamos muito acostumados com a questão de assinar o documento ali, físico, reconhecer firma, né? Então, às vezes... A geração do papel, né? A geração do papel. Então, isso traz, às vezes, um pouco de receio de, será que realmente terá validade o que eu estou fazendo aqui? Mas a gente tem visto na jurisprudência cada vez mais aceitando. Poucos casos são de não aceite. E quando não aceita, é porque não cumpriu com os requisitos conforme eu coloquei aqui para vocês. Muito bom. Vamos falar aí um pouco de vantagem e desvantagem aí do contrato eletrônico, né? Pegando o que o senhor mesmo falou, a primordial, eu acho que é a questão... Seria contrato eletrônico ou contrato digital? Qual seria o mais correto aí? Seria contrato digital quando for relações digitais. E contrato eletrônico quando for um documento digital, um documento eletrônico. E aí volta ao que eu falei anteriormente. Contrato digital vai ali estar cuidando das relações digitais. Então, uma empresa que quer fazer um contrato com uma pessoa que trabalha muito com o Instagram ou com o Facebook, quer colocar ou no YouTube, então seria um contrato digital que vai estar regulamentando uma relação digital. Fora isso, vamos supor, um contrato de compra e venda, seria um contrato eletrônico, né? Essa terminologia também não é algo muito obrigatório, né? Não, tem que usar esse termo. A gente vê muito usando o contrato digital, eletrônico não se usa tanto, mas se a gente for falar na questão estudar mesmo a terminologia, a gente faz essa diferenciação. Muito bom. E quais são as vantagens e desvantagens aí? Tá, eu vou pegar o que o senhor mesmo falou. A primeira é a questão do papel, né? Que a gente vai ter menos gasto com papel. A segunda é a questão de armazenamento, né? Geralmente, quando é feito esse contrato, fica armazenado em programas de dados, que o risco de você perder esse documento é muito pequeno, né? Então, vai estar ali protegido por uma senha. Isso é muito vantajoso. Só se acontecer o reset, né? Hoje está em moda se falar. Igual aconteceu ou alguém entrar, hackear, igual aconteceu com a STJ a semana passada, hackearam os processos. Mas o cuidado é bem maior, até porque, vamos pensar, né? Vai ter duas pessoas que vão ter guardado aquele documento, então a chance é bem menor de perder. Muitas vezes a gente vê as pessoas entrando com uma ação de execução, de executar um contrato e perder o contrato físico.
Então isso dificulta muito, né? Se você está ali armazenado numa nuvem, por exemplo, vai ter uma chance maior de você ter aquele documento. E de segurança, a gente tem vantagem e desvantagem também? Temos. As vantagens da questão da segurança é principalmente quando a gente está falando da assinatura eletrônica. Porque, igual eu falei, é muito difícil, quem não entende, saber se aquele programa que ele está usando para assinar realmente cumpre com todos os requisitos de segurança. Ou também, se você for assinar em um local que o seu computador não está resguardado, não está com antivírus, pode acontecer muita coisa. Então, dependendo do nível do contrato, o melhor é a gente continuar no papel, dependendo do nível desse contrato. Então, é muito bom ter um advogado te acompanhando, porque é ele que vai falar, não, é tranquilo. Né? Mas outra vantagem, doutor, é com relação a contratos que é feito internacionalmente. Então, eu tranquilamente aqui no Brasil posso fazer um contrato com alguém que está no exterior. Eu não preciso ir lá ou ele vir aqui, né? Entendi. A gente consegue trazer um roteiro para que a gente possa trazer seguranças em relação a esse contrato? Desde o início, desde a elaboração, confecção dele até a assinatura, a gente consegue trazer? Conseguimos. Primeiro, tenha um advogado para te auxiliar com isso, né? Porque senão você não vai saber o método, o melhor meio de fazer essa assinatura, esse contrato digital. Segundo, se você vai fazer uma assinatura esporádica, uma vez no ano ou coisa assim, não compensa você fazer a assinatura eletrônica, né? Porque você só simplesmente vai assinar e aí ter um cuidado com o sistema que você vai usar para fazer essa assinatura eletrônica. E aí, novamente, um advogado vai te auxiliar qual é o melhor sistema. Agora, se você tem o costume de fazer várias assinaturas durante o ano e você quer mudar, inovar, né, com o contrato digital, compensa você fazer um certificado digital. Esse certificado geralmente tem a validade de 2 ou 3 anos e aí o advogado vai te instruir qual que é a melhor empresa que vai te auxiliar a fazer esse certificado. Então é esse o cuidado. E sempre tá atentando-se para outra parte também, se ela também tem um certificado digital, se é real, se aquele certificado realmente tem validade, né? Se a empresa que da outra parte também fez a assinatura, se está registrada no ICP, porque vai que você está assinando com uma pessoa que está cometendo uma fraude e depois não vai ter como você, né, reaver. Então, resumidamente, são esses os cuidados. Muito bom. Foi um prazer ter você aqui conosco em nosso programa mais uma vez. Prazer é meu, doutor. As portas estão sempre aqui abertas. Obrigada. Tá certo? E você que nos assiste pelo canal do YouTube, deixe seu like, tá certo? E se inscreva em nosso canal. E para você que nos assiste aqui pela rede Capital de Comunicação, é sempre um prazer aí poder contar com a sua audiência. Deus te abençoe e até a próxima.